ainda é uma pedrinha no sapato. Tem esses 3, né, como opção. O Atlético não perde ninguém, pelo menos se ninguém for vendido aí, o Atlético tem esses 3, mas se vê no Atlético uma necessidade de ter uma alternativa para o Jair, né? E aí o Edenilson, um jogador que chegaria com total confiança do treinador, e é um pedido do Eduardo Cudê, por isso que o Galo volta à tona em buscar o Edenilson. Jogador que vai deixar o Internacional, qualquer hora ele vai sair de lá. Agora, o Atlético, pelo que a gente sentiu nas últimas horas, a negociação deu uma travada. Por quê? O Atlético tem alguns jogadores que ele pode incluir na troca, mas esses jogadores o Inter não quer. Aí o Inter quer valorizar o seu jogador, que realmente é um bom jogador, né, o Edenilson. Mas 33? Tem 32 para 33 anos. Mas tem esse detalhe. Aí, quais nomes, por exemplo, que agradariam lá? Keno e Ademir. Aí eu fui na diretoria do Atlético e falei, esses jogadores não vão sair. Não vão. O Atlético não tem essa necessidade, porque o Edenilson é um grande jogador, mas o Galo tem um elenco formado. Quem tá com o pepino é o Inter, porque o jogador já não tá querendo ficar por lá. Então, e não é de hoje, né? Não é de hoje. Já não é de hoje. E agora mais ainda, né? Porque ele não fez uma boa temporada, essa última do Edenilson, e ele teve alguns atritos com torcida lá. Então, assim, ele vai deixar o Inter e ele quer vir pro Galo. Não é de hoje que ele quer vir, e agora com o Cudê chegando, ele já tá querendo mais ainda, né? Então, o Galo acho que vai deixar essa situação aí, o jogador querendo vir. Pode ser que demore um pouco. O torcedor não gosta muito de novela no futebol, né? Vai virar novela, mas faz parte de uma negociação. O Galo também não pode pegar um ativo dele e colocar numa negociação, porque você cobre aqui e descobre ali, né? Então o Galo isso não vai fazer. Foi o que eu ouvi da diretoria. Eu acho o Edenilson a cara do Galo. Ele é um cara guerreiro, um cara que complementa o meio campo, que faz várias funções e já não quer continuar no Inter, Nath. E dentro do que o Atlético precisa para esse meio campo competitivo que você citava, o Edenilson é a cara certa. Eu acho que o Edenilson é um cara de muita qualidade, Rubens, mas a análise da chegada do Edenilson ela tem que passar por vários fatores. Primeiro deles, o Edenilson não é um cara que chega, por exemplo, para rejuvenescer esse time. Já é um jogador mais experiente, mais rodado. Então é uma característica um pouco diferente. Chega para ser uma alternativa a esse meio-campo, qualificar o passe, um cara que tem muita visão de jogo? Sim, mas já é um jogador mais velho. E aí tem a questão da própria concorrência dentro do meio-campo. O Cudê é um treinador que geralmente utiliza só um volante. Daí para frente é todo mundo já pensando na parte da criação das jogadas. Eu acredito que ele não vai abrir mão do Nátio Fernandes, até porque é um jogador que ele sempre admirou, inclusive quis levar para o Inter. Então, daí para frente seria Edenilson e Nátio, mas aí você tem o Jair, você tem o próprio Zarate. A briga dele seria com o Jair, essa configuração? A briga para ser o primeiro volante, para mim, é entre Alan e Otávio. Agora, o Edenilson, se vier, eu acho que seria bom, mas sem colocar o Ademir como troca. Mas o Ademir vai virar terceiro reserva, o Ademir não conseguiu emplacar, a torcida pegou birra, beleza. Mas o Ademir é um jogador jovem, um jogador que ainda pode crescer e um jogador que pode render frutos financeiros para o Atlético no futuro. Então, você troca um jogador com o Ademir, com as características dele, por um outro jogador de 33 anos que caminha para a reta final da sua carreira, que tem aí eu não concordo. 7 vezes maior. Tem um salário que o Ademir. 7 vezes maior para um setor onde você já tem muita qualidade. Porque o Atlético tem meio-campistas para fazer esse time. O Edenilson não é uma peça hoje crucial. O Atlético precisa do Edenilson para ter um meio-campo competitivo. Não, o Atlético já tem. O que o Cudê precisa é recuperar o futebol desses caras. Porque qualidade, Nátio, Zarate, Jair, isso é inegável que eles têm. Acho que a bomba realmente está com o Inter. O Galo vai deixar essa situação lá pro Inter. Eu até perguntei, né, para uma pessoa da diretoria do Atlético, falei, o Mano Menezes gosta do Ademir. Ele falou, mas o Cudê gosta também. Ele não vai deixar o Ademir sair aqui e o Ademir só sai bem vendido. Foi o que eu ouvi. E é um jogador que realmente é do tipo jogador que os treinadores gostam, né, Nath? É um jogador assim... Que às vezes o torcedor pega, raro. O torcedor pega no pé, o Ademir precisa melhorar a finalização, a gente sabe disso, a gente falou isso durante a temporada, mas é um jogador que foi o mais utilizado no ano no Atlético, isso é bom destacar, foi o jogador mais utilizado pelo Cuca no ano, não só pelo Cuca, pelo Turco também. E é um jogador que, apesar do problema nas finalizações, e o problema do Ademir nas finalizações é crônico, e ele teve que se adaptar a um jeito novo de jogar no Atlético. Por que no Atlético ele não é o Ademir do América, gente? Porque são realidades completamente diferentes, inclusive o modo de jogar.
O América, que tinha o Ademir como a sua principal referência, roubava a bola, dava a bola para o Ademir, ele tinha velocidade nas costas dos zagueiros adversários para construir o contra-ataque e muitas vezes chegar e fazer o gol. No Atlético não funciona assim. O Atlético é um time que joga sem espaços, porque os adversários marcam sempre muito bem, porque é um time muito visado. Eu acho que abrir mão do Ademir, assim, só porque nessa temporada ele não vingou, eu não concordo. E os números do Ademir, pensando o setor ofensivo todo, né, Cláudio, com exceção do Hulk, que bateu aí os 30 gols, poderia ter feito mais se não fosse a lesão, os números do Ademir são os melhores. O mais participativo, o que mais ajudou em arrancadas, o que teve mais minutos em campo, o que mais chutou a gol. Então, acho que os números não dizem tudo. Se dissessem ele seria titular absoluto, não é o caso, mas mostram que ele pode evoluir. Mostra que ele pode evoluir, mostra que ele quer evoluir. É melhor o cara tentar ir errado do que se omitir. O Ademir, pelo menos, ele vai para 1 contra 1, ele bate pro gol, ele tenta, ele é criticado. A pressão da torcida do Atlético não é fácil para um jogador que saiu do América, que veio do Patrocinense, ainda muito jovem, não teve praticamente tanta categoria de base. Então o Ademir tem muito para crescer, para evoluir. E o Atlético tem outras moedas de troca também. A gente tem aí, cita o Johan, o próprio Natan. Esses não vão ser aproveitados. Esses não serão aproveitados, pelo menos inicialmente não. Mas o Inter também não estava tão convencido de pegá-los, né? Mas a gente sabe que no futebol as coisas vão passar aí alguns dias e o Atlético não vai ceder. Então vamos ver como que vai partir a negociação do Edenilson. A gente sabe que não é uma negociação fácil quando são dois grandes clubes, são concorrentes no futebol brasileiro. Sim. Isso nunca é fácil. Mas eu acho que a favor do Galo tem essa questão aí do Edenilson querer sair e o ciclo dele no Inter já está se encerrando.